Seja bem-vindo a mais um Giro Criminal, e hoje vamos falar das notícias dos últimos dias do mês de abril de 2023. Começando pelo caso que citamos no Giro Criminal anterior, o misterioso desaparecimento de Madeleine McCann, o qual recebeu uma atualização que torna ainda mais difícil o desfecho de todo o caso. Agora, aqui no Brasil, uma influencer é presa após suspeitas de incitar massacres escolares em Governador Valadares, em Minas Gerais. Indo para os Estados Unidos, em Connecticut, um homem preso após crimes aleatórios de brutalidade e até mesmo mutilação com espada samurai é finalmente sentenciado e familiares das vítimas relatam superação do luto. E no Oregon, um caso arquivado de mais de 42 anos finalmente encontra o seu encerramento emocionante após anos de luta pela identificação da vítima. E para finalizar, voltamos para o nosso Brasilzão, mais precisamente no litoral norte de São Paulo, onde um homem de 20 e poucos anos descreveu o assassinato bizarro do seu vizinho para o seu terapeuta e acabou preso. Esses serão os casos de hoje, então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Era maio de 2007, quando a pequena Madeleine McCann, de 3 anos, simplesmente desapareceu do quarto de hotel em que a sua família estava hospedada em Portugal. A garotinha era de origem britânica e o apelo dos seus pais por respostas tornaram o seu caso em um dos mais relatados da história moderna. O caso, de fato, sempre deixou muitas perguntas misteriosas. Afinal, não haviam sinais de entrada forçada e nenhuma pista deixada para trás. Ao longo dos anos, diversas teorias variaram, desde sequestro aos próprios pais de Madeleine encobrindo o crime. No entanto, já faz anos que os pais foram retirados da lista de suspeitos, e seria apenas em 2020 que um novo suspeito ganharia notoriedade. Seu nome é Christian Bruckner, um sujeito de origem alemã com um longo histórico de agressões sexuais que estava acampado na área no momento do desaparecimento de Madeleine. Quando o seu sogro foi ouvido, ele relatou que Christian poderia facilmente ter mantido Madeleine em sua van durante a época do sequestro. Já a namorada do suspeito relatou que no dia seguinte às notícias do desaparecimento, ele teria dito ter feito algo horrível no dia anterior. Quando Christian foi nomeado como suspeito, evidências do seu envolvimento no estupro de uma idosa de 75 anos dentro da área do desaparecimento também foram trazidas ao público. Posteriormente, ele de fato foi acusado pelo crime, e mais evidências foram encontradas de outros 5 ataques sexuais ocorridos na mesma praia em que Madeleine estava de férias com seus pais, incluindo um ataque onde a vítima tinha apenas 10 anos. Por longos 3 anos, Christian Bruckner foi considerado o suspeito mais viável e seu envolvimento trouxe esperança para o caso de Madeleine. Mas isso simplesmente foi descartado quando, em abril de 2023, o tribunal alemão de Braunschweig suspendeu o julgamento contra Christian sobre o caso. De acordo com as fontes, as acusações feitas contra o suspeito no envolvimento do desaparecimento de Madeleine McCann e outras crianças eram insuficientes. Porém, ele continua a cumprir uma pena de 7 anos de prisão em Oldenburg pelo crime sexual contra a idosa ocorrido em Portugal. Atualmente, embora as acusações tenham sido anuladas, há fontes que afirmam que Christian continua sendo um suspeito provável para o caso e não será totalmente descartado. De qualquer modo, infelizmente, essa notícia apenas traz mais um regresso ao caso de Madeleine McCann. A onda de ataques escolares em todo o Brasil nos últimos 4 anos fez com que Minas Gerais optasse pela criação da Operação Por Trás das Máscaras, que em abril de 2023 resultou na prisão de Glauciele Smith, de 22 anos. Segundo as fontes, ela atuava como influenciadora no TikTok, onde criava material sobre maquiagens. A prisão preventiva de Glauciele ocorreu depois que vídeos suspeitos foram encontrados em que a influenciadora fazia clara alusão de ameaça a escolas de sua cidade, em Governador Valadares. No momento da sua prisão, em sua casa foram encontradas 3 máscaras inspiradas no personagem do Ghostface do filme Pânico, 2 celulares e uma blusa de manga comprida. Mas afinal, quem é Glauciele Smith? Ao que parece, ela teria se tornado famosa depois que abusou de suas maquiagens nada perfeitas, porém ditas como cheias de personalidade. Glauciele também sofre de problemas mentais, mas mesmo assim os seus vídeos têm conquistado um número de 4 milhões de seguidores. No entanto, apesar da sua simplicidade, a polícia agora acredita que ela esteja por trás da criação de perfis fakes para a divulgação de notícias falsas sobre massacres escolares que ocorreriam na cidade. Fato é que essas notícias criaram medo e alvoroço na população. Além do mais, a investigação provou que a própria Glauciele estaria planejando um ataque escolar. Mas, embora não exista indícios concretos que isso ocorreria, as autoridades acreditam que ela fez isso para ganhar mais notoriedade nas redes sociais. Atualmente, a influenciadora segue presa e não há atualizações se haverá ou não uma acusação formal.
Nessas últimas semanas de abril de 2023, o desfecho de um caso brutal ocorrido em Connecticut finalmente aconteceu. Foi em maio de 2020 que o acadêmico Peter Manfredonia, com 20 e poucos anos, matou Ted Demers, de 62 anos, sem um motivo aparente. No mesmo dia, o criminoso invadiu a residência de um homem de 80 anos e o atacou com uma espada samurai. O ataque fez com que a vítima perdesse vários dedos e uma parte da sua orelha. Em seguida, Peter acabou invadindo mais uma residência em outra cidade, em Wellington, onde fez um homem refém por cerca de 24 horas até decidir fugir com o seu caminhão e armas. Quando a vítima foi interrogada, o homem disse que o criminoso simplesmente surtou e fugiu com tudo. Naquela altura, a polícia não sabia bem quem caçavam, mas 2 dias depois as coisas ficariam mais claras e ao mesmo tempo mais brutais. Peter acabou indo em direção à casa de um dos seus amigos, Nicholas Easley, de 23 anos, o qual matou com um disparo de arma de fogo e roubou $5.000. No momento da execução, a namorada do garoto presenciou o crime e foi sequestrada pelo assassino em seu próprio carro. Mais tarde, o Volkswagen Jetta 2016 foi localizado em Nova Jersey, junto à garota que, por sorte, estava ilesa. A garota então identificou Peter Manfredonia como o autor do crime. Então, uma caçada mortal se iniciou atrás do suspeito, onde descobriram que através do Uber ele conseguiu chegar até a Pensilvânia. Lá, Peter roubou um veículo e posteriormente o abandonou. Novamente, com um Uber, ele foi parar em Maryland, onde finalmente foi capturado em uma parada de caminhões. Desde a sua prisão, os advogados vêm se apoiando nos problemas mentais do criminoso, alegando que isso contribuiu para que a série de crimes ocorresse. Contudo, em fevereiro de 2023, o criminoso se declarou culpado das 2 acusações de assassinato e sequestro em 1º grau com arma de fogo, agressão em 1º grau e invasão de domicílio, assim evitando um julgamento. A sentença final foi dada em 20 de abril de 2023 no Tribunal Superior de Rockville, onde ele foi condenado a 55 anos de prisão pelo assassinato de Ted Demers e Nicholas Easley. Diante o tribunal e as famílias das vítimas, Peter disse que não espera o perdão pelos crimes, mas pede desculpas. Além disso, afirmou que os seus atos foram horríveis e que se arrependerá pelo resto de sua vida. Os familiares saíram do tribunal, falaram para a mídia que a justiça tinha sido feita e que a condenação de Peter Manfredonia resultou no início da superação do luto. Há 42 anos, em agosto de 1981, os restos de um crânio humano foram localizados dentro de uma propriedade privada em Sandy, Oregon. Na época, o achado soou misterioso e foi repleto de perguntas incômodas. Porém, as autoridades do condado de Clackamas, por outro lado, estavam dispostas a resolver o crime. Assim, levaram os restos mortais para o laboratório forense, mas devido à falta de recursos tecnológicos, tudo o que descobriram era de que a vítima possivelmente se tratava de uma mulher idosa. Seguindo essa única pista, uma série de investigações foram feitas sobre idosas desaparecidas na região. E de modo frustrante, nenhum caso de desaparecimento recente havia sido encontrado. Porém, as investigações seguiram para casos mais antigos e assim descobriram que Ilya Wilkins havia desaparecido 5 anos atrás no asilo Balnack, na cidade de Sandy. Seus familiares a procuravam desde agosto de 1976 e foi visto que a idosa possuía um grande problema de memória no momento do desaparecimento. Em resultado, com base nas evidências circunstanciais, sempre houve a crença de que a Jane Doe de Sandy realmente era a Ilya Wilkins. Porém, na época, seria imprudente apostar em provas nada concretas. Desse modo, seria apenas em 2010 que a antropóloga forense Nice Vance, do Oregon, enviaria os restos do crânio para a universidade no norte do Texas. Em seguida, ela registrou o caso de desaparecimento de Ilya Wilkins no famoso Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas. A amostra foi analisada por anos, até que um perfil de DNA foi encontrado, mas infelizmente nenhuma associação genética foi feita entre os casos. Em julho de 2022, uma nova tentativa foi feita e os restos do crânio foram enviados para o laboratório privado especializado em testes avançados de DNA, o Wolfram. Embora as amostras fossem parciais e não muito promissoras, um perfil genético foi encontrado e registrado nos bancos de dados da Family Tree DNA e GetMatch. Lá foi descoberto que havia uma alta possibilidade de que os restos mortais fossem de fato de Ilya Wilkins. E quando essa informação foi levada para o gabinete do xerife, os investigadores de casos arquivados procuraram por algum neto da idosa. Por sorte, descobriram que um deles ainda morava no Oregon. Então, eles o encontraram e coletaram o seu DNA para testes de confirmação. Foi assim que, em abril de 2023, o legista-chefe Sean Hurst confirmou que os restos realmente pertenciam a Ilya Wilkins, desaparecida desde 1976. Os resultados trouxeram novos ares para as autoridades de Sandy, que já vinham lidando com o caso arquivado por mais de 4 décadas.
Todos os envolvidos nas investigações agradeceram intensamente os avanços promissores da tecnologia forense. A antropóloga Nice Vance, que foi a primeira a dar o passo na confirmação da identidade dos restos, disse que foi uma honra participar do desfecho e da recuperação da dignidade da história de Ilha Wilkins. Nenhuma informação foi dada quanto à causa da sua morte, mas devido à ausência de mais restos mortais que seriam importantes para determinar algo como isso, é bem provável que o caso seja encerrado. E para quem tem interesse em casos arquivados, o site DNA Solves está diariamente atualizando informações sobre os casos em estágios de análise. Eles também pedem doação para que possa ser possível investigá-los e levá-los à luz da genealogia forense. Em abril de 2023, a comunidade do bairro de Ubatumirim, no litoral norte de São Paulo, foi chocada por uma revelação brutal. Um dos seus vizinhos, chamado Michael Bergel, de 27 anos, confessou ao seu terapeuta que vinha sentindo vontade de cometer um assassinato. Diante disso, no final do mês de março, Michael atraiu o seu vizinho, que não teve o nome revelado, para ir até a sua casa usar drogas. Após o convite ser aceito, ambos ficaram conversando por um tempo, quando o suspeito decidiu dar um mata-leão na vítima. Assim que o homem desmaiou, Michael esfaqueou as costas do sujeito e em seguida golpeou a cabeça do homem com um pedaço de madeira. Então, o criminoso confessou ao seu terapeuta que após cometer o crime, ele dormiu ao lado do cadáver e no dia seguinte o enterrou no quintal de sua casa. Depois da sessão de terapia, o profissional de saúde mental entrou em contato com o seu advogado e relatou o ocorrido. De acordo com o terapeuta, Michael havia confessado diversos eventos diferentes, como as vezes em que ele matou cães, gatos e coelhos. Além de mencionar um ataque isolado a uma profissional do sexo de São Paulo, a qual havia tentado matar, mas falhou. Depois de registrar o boletim de ocorrência, as autoridades realizaram uma busca na residência do suspeito e encontraram no quintal o corpo em estado de decomposição. O cadáver foi enviado para o Instituto Médico Legal do Estado. Segundo a Polícia Civil, Michael Bergel também confessou os detalhes do assassinato para a polícia e em nenhum momento demonstrou remorso pelo crime.